Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Tel Reformata Cast. E sim, aqui a teologia reformata sua mente. É isso mesmo. E hoje vamos mergulhar em uma literatura que vai fazer a sua mente expandir. Hoje nosso papo é sobre um livro, impactante. O Custo do Discipulado, do autor brasileiro Jonas Madureira. E é um livro que já começa nos jogando uma pergunta na cara, né? Será que a gente tem noção do que realmente significa ser um discípulo de Cristo? Exato. Ele até lembra que para os primeiros cristãos, cristão e discípulo eram, a mesma coisa. Não tinha essa separação. E o autor, o Jonas Madureira, ele começa de um jeito muito curioso. Ele pega a própria palavra discipulado em português. Sim. E mostra que ela tem um duplo sentido, o que ele chama de homonímia. Eu confesso que nunca tinha pensado nisso. É como a palavra manga, né? Pode ser a fruta ou a parte da camisa. Isso. E Jesus, de imitar Cristo. E o outro sentido, bem diferente, é o ato de ajudar o outro a seguir Jesus. E para deixar isso bem claro, ele cita 2 livros que têm o mesmo título, Discipulado. Um é do Dietrich Bonhoeffer. Que é um clássico. Um clássico, exato. Esse livro foca no que significa ser um discípulo. Já o outro livro, do Mark Dever, foca em como fazer discípulos. Como ajudar os outros. E o ponto central, que é a base de todo o livro do Jonas, é que uma coisa depende da outra. Ninguém consegue de verdade ajudar alguém a seguir Jesus se não tiver, antes de mais nada, seguindo Jesus. Faz todo sentido. E o livro dele vai focar justamente no custo dessa primeira parte. O que custa para nós, pessoalmente, seguir a Cristo. E para a gente entender essa ideia de custo, o autor nos lembra de uma coisa que a gente faz o tempo todo: calcular. A gente vive calculando perdas e ganhos. Mas e na vida espiritual? Aí que entra uma ideia, fascinante do filósofo Blaise Pascal. A famosa aposta de Pascal. Sim, é um argumento sobre a decisão de crer ou não em Deus que é quase matemático, né? Exatamente, é um cálculo de risco. Pensa assim, num debate entre um cristão e um ateu. Se o ateu estiver certo e não existir vida após a morte, no fim, tanto o cristão quanto o ateu simplesmente deixam de existir. Fim. Ninguém perde, ninguém ganha nada na eternidade. Certo, um empate. Agora, e se o cristão estiver certo? Aí a coisa muda completamente de figura. Muda tudo. O cristão ganha a vida eterna, um ganho infinito. E o ateu, ele tem um prejuízo que o livro chama de irreparável. A aposta do ateu é muito, mas muito mais arriscada. Então, pela lógica de Pascal, a decisão mais prudente, mais segura é crer. Exato. Só que, e esse é o ponto do livro, essa decisão tem um custo. Um custo altíssimo, mas que é pago aqui e agora. E é sobre esse custo que Jesus falou sem rodeios. E é aí que o livro nos leva para a passagem de Lucas 14. E o contexto é super importante. Jesus não está falando só com os 12 discípulos. Não mesmo. O texto diz que uma grande multidão seguia. Eram os curiosos, os simpatizantes, talvez gente que seguia sem um compromisso real, sabe? E é para essa massa que ele estabelece o que o autor chama de 3 demandas. 3 condições inegociáveis para ser discípulo. Inegociáveis. Se faltar uma, a estrutura toda cai. E são elas: um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Vamos para a primeira: o custo do amor. O que Jesus diz aqui é fortíssimo. Ele diz que quem ama pai, mãe, filhos, irmãos e até a própria vida mais do que a ele, não pode ser seu discípulo. Puxa, é de chocar, né? E o autor explica que não é um chamado para odiar a família. Claro que não. Certo. A questão é de hierarquia. É colocar o amor a Jesus numa categoria acima de tudo e de todos. É um amor de adoração. Então, se houver um conflito entre o que a sua família quer e o que Cristo pede, a escolha já tem que ter sido feita. E ele conta a história real de um marroquino, Mehdi, que se converteu. A família expulsou ele de casa, ele perdeu tudo. Nossa. E a frase dele resume essa demanda: ganhei Jesus Cristo. Esse é o nível. Uau. Isso nos leva à segunda demanda, que é o custo do sofrimento. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aqui o autor faz um alerta muito atual.
Ele fala da nossa tentação de criar uma cruz customizada. Uma cruz customizada? Como assim? Aquela cruz que não pesa, sabe? Que não nos custa nada, não ofende ninguém, é quase um acessório. Entendi. Mas a cruz, na época, era um símbolo de humilhação, de rejeição, de morte pública e dolorosa. A cruz verdadeira, segundo o livro, é o sofrimento que vem como consequência de obedecer a Cristo num mundo que o rejeita. E para mostrar que a gente precisa calcular esse custo, Jesus conta 2 parábolas. A primeira é a do construtor tolo. Sim, aquele que começa a construir uma torre sem ter dinheiro para terminar e vira motivo de piada. A moral parece ser: só entusiasmo não basta, né? É preciso pensar, refletir antes. Exatamente. E a segunda parábola é a do rei prudente. Ele vê que vai para uma guerra que não pode vencer, com um exército muito menor. E aí ele manda negociar um acordo de paz. Isso. E a moral aqui é que o discipulado é saber o que perder. O rei perde o seu domínio, a sua vontade, a sua autonomia, para ganhar algo muito mais valioso, que é a paz. Que é a vida. É uma rendição calculada para ganhar o que realmente importa. O que nos leva à terceira e última demanda: o custo do desapego. Jesus diz: todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. É o golpe final, né? Porque resume tudo. É um desapego dos nossos bens, da nossa família, da nossa reputação. De nós mesmos. De nós mesmos. E o autor deixa uma pergunta que fica ecoando. Se você perdesse tudo que acha que possui e só lhe restasse Jesus, você conseguiria viver feliz? A resposta mostra onde a gente está. E depois de tudo isso, Jesus termina com aquela metáfora do sal. O sal é bom, mas se perder o sabor, não serve para mais nada. É jogado fora. E o autor conecta isso com o que ele chama de discipulado de baixo custo. Ah, boa. É aquele seguidor que fica anônimo na multidão. Ele parece um discípulo, ele está ali no meio. Mas é como o sal sem sabor. Perdeu a essência. E um cristão de baixo custo acaba produzindo uma igreja de baixo custo, que se preocupa mais em agradar a clientela e não ofender ninguém do que em formar discípulos de verdade. O foco muda de transformação para consumo. Exato. A conclusão do autor é um chamado para a igreja abandonar essa cultura do consumo e voltar para a cultura do discipulado. E a base de tudo é uma palavra: imitação. Imitar a Cristo. Essa foi só a primeira parte da nossa conversa. Tem muito mais para a gente explorar neste livro incrível. Por isso, não perca a continuação no nosso próximo encontro. Exatamente. E para não perder, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. E se o assunto despertou a curiosidade e o desejo de aprofundar a leitura, recomendamos fortemente a aquisição do livro O Custo do Discipulado. Dá para usar o nosso link de afiliado que está aqui na descrição. Assim você ajuda este projeto a continuar. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.